Bom dia a todos, eu me chamo Stephanie, sou mestre em neurociência pela UFPB e venho convidá-los para conversar sobre as consequências do uso de telas na primeira infância. Então eu vou trazer uma informação da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que ele traz o seguinte, que crianças de 0 a 2 anos não devem ter contato com telas e crianças de 2 a 5 anos podem ter contato com telas durante 1 hora por dia. Por que a Organização Mundial de Saúde traz essa informação? Porque existem consequências do uso abusivo de telas. Então, quando o ser chega à Terra, então ele está em pleno desenvolvimento. O corpo físico dele está em formação, as habilidades cognitivas estão em formação. Então, como é que ele vai conseguir as 3 grandes habilidades básicas, como andar, pensar e falar? As habilidades cognitivas, como memória, atenção, linguagem, ele vai adquirindo através do brincar, através das relações com a família, com a escola, com crianças de faixas etárias diferentes. Então, ele vai adquirindo com o convívio. Então, o uso de telas abusivo, então ele retira a criança do contato com o meio ambiente. Isso proporciona várias consequências negativas. Consequências a nível cerebral, quais são? Então, quando a criança entra em contato com as telas, com os jogos, então ele libera uma substância chamada dopamina, que é um hormônio do prazer. E aí, o que é que acontece quando há a liberação dessa substância? Então, a criança ela vai buscar novamente o contato com as telas para que ela seja liberada novamente, porque é prazeroso. E isso causa vício. Então, a CID-11, por exemplo, ela já coloca o uso abusivo das telas, dos jogos eletrônicos, como uma doença. Então, a liberação da dopamina ela vai causando um vício e a criança vai querer cada vez mais entrar em contato com essa substância através do uso de telas. Um outro ponto negativo a nível cerebral é que a luz azul que é emitida pelas telas faz com que haja uma inibição da melatonina, que é um hormônio que vai produzir o sono. E o sono ele está relacionado à aprendizagem. Então, quanto mais a criança dormir bem, mais ela aprende. Então, quando ela usa muita tela, então inibe a produção da melatonina e ela passa a não dormir tão bem. Então, causa uma desregulação do sono. Um outro ponto a nível cerebral é que o cérebro ele se torna menos adaptável e menos flexível apenas com o uso das telas. Então, como é que eu torno o meu cérebro flexível? Através da música, das relações, até uma refeição em família, a nutrição. Isso vai proporcionando um desenvolvimento e uma maturação a nível cerebral. Quais são as consequências a nível de habilidades? Então, tem consequências nas habilidades de linguagem, na cognição, na motricidade. Essas habilidades, elas são desenvolvidas em contato com o meio. Então, as relações sociais, a motricidade, a criança precisa andar, correr, pular, se agachar, pegar no lápis, aprender o movimento de pinça. Então, isso é proporcionado por outras atividades que não são as telas. A cognição, a linguagem também se faz necessário o contato com outros ambientes. Quanto mais ambientes a criança entrar em contato, ambientes saudáveis, melhor vai desenvolver essas habilidades. Então, isso é um pouco do que acontece a nível cognitivo e a nível cerebral do uso abusivo de telas. Bom dia, meu nome é Stephanie, eu sou psicóloga de formação e no momento estou como diretora pedagógica de uma escola que abarca crianças de 1 ano e 6 meses até 9 anos. Hoje estou aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre o uso de telas e o desenvolvimento da criança até 7 anos. Eu quero trazer hoje algumas reflexões para que a gente possa pensar sobre essa temática que é tão falada, mas para chegar nesse ponto eu quero trazer sobre a infância. A infância é um período fixo do desenvolvimento humano e não tem como revivenciar esse momento em outra fase da vida. E precisa ter uma atenção
dos adultos que estão próximos das crianças de como possibilitar que esse momento seja respeitoso, né? E aí o que seria isso? Pensar em respeito quando se fala de infância. É possibilitar que a criança seja criança, né? Hoje em dia é visto um grande número de informações que chegam para as crianças, né? E de conduta dos responsáveis, dos pais com relação à criança, de adultização dessa fase, né? Então, a criança de 0 a 7 anos, ela aprende por imitação. Então, ela observa o mundo que está ao seu redor e ela vai imitar não só, por exemplo, trejeitos dos pais, mas ela imita o que está no invisível, vamos dizer assim. Pensamentos, condutas. Então, quem está próximo da criança precisa ter uma atenção de como vai se colocar na sua própria vida para que a criança possa imitar o melhor. E aí, nessa fase, a presença do adulto, quando está num nível de equilíbrio, traz saúde para a criança. E aí, eu, enquanto uma pessoa que está próximo de crianças, o que eu posso proporcionar para elas, né, a nível de desenvolvimento? Que elas possam brincar. E aí, brincar só por brincar? Não. O brincar, ele tem várias, vamos dizer assim, faculdades que não são ditas, não são tão faladas, né? No brincar, a criança aprende a se relacionar, aprende a resolver conflitos, aprende o trabalho, porque eles brincam de trabalhar, né? Então, diversas habilidades vão sendo geradas ali no brincar. Então, dá a oportunidade das crianças brincarem, terem contato com a natureza, que aí ela desenvolve diversos sentidos táteis, e isso vai auxiliando no desenvolvimento cerebral. Tudo isso vai possibilitando que a criança ganhe habilidades para a vida adulta. Tem uma linha de conhecimento que fala que essa primeira fase, de 0 a 7 anos, é o alicerce da vida humana. E se esse alicerce é bem feito, nós vamos ter pessoas que conseguem pensar nos outros, que têm senso de coletividade, que podem transbordar o amor, que tenham respeito. Então, tudo isso é cultivado nessa primeira infância. O que eu noto hoje é que, com o advento da modernidade, um aumento de horas de trabalho das famílias, há uma redução da quantidade de tempo que se fica com as crianças. E o tempo que se está com as crianças tem outras tarefas para serem feitas. E o que acontece? É nesse sentido que eu percebo que o uso de telas entra e aí acaba gerando algum desequilíbrio quando há um abuso dessa quantidade de horas que a criança tem acesso às telas. Elas são usadas para distração, mas é preciso se pensar o que é que esse uso de telas pode gerar no desenvolvimento psicológico e emocional daquela criança. Né? Quando a criança fica tendo acesso a uma quantidade de horas exagerada de telas, ela sai desse mundo real e passa para um mundo virtual. E esse mundo virtual entra, né, está dentro da criança, e ali ela vai elaborando o pensamento dela, criando a personalidade dela dentro do que ela está acessando. Então, se eu vou para o mundo virtual, eu perco essa realidade. E aí, isso vai impossibilitando da criança estar presente no mundo. E ela vai se ausentando, né? E aí, nesse sentido, se a criança passa um tempo exagerado nas telas, quando ela está com a família está tendo acesso ao celular, ela começa a ir criando uma ausência de si mesma. E aí, o que isso gera na vida adulta? Pode gerar conteúdo de depressão, de ansiedade, porque eu não estou me sentindo. Eu estou numa dormência porque eu sempre fui convidado a não estar presente. Então, para que a gente possa trazer saúde para as crianças, os pais podem ter momentos de qualidade com seus filhos, de exercitar um brincar, um passeio, né, um esporte, e auxiliando essas crianças a se perceberem, a terem contato com a natureza, a cuidar do ambiente que elas estão, e não criar uma dormência por um uso exagerado de telas. Para mim, isso é a maior gravidade quando se dá acesso a uma criança, por exemplo, um celular quando ela está se alimentando, para ela ficar quieta ali. Eu preciso ensinar a criança a ter momentos de expansividade, onde ela vai correr, vai pular, e de contração, que a gente chama, que é o momento de se sentar ali e se alimentar. E não utilizar um artifício externo para que isso aconteça. Então, se eu entendo que toda vez que a criança chora eu dou um celular, eu vou criar ali uma dependência emocional.
Então, quando ela se perceber em algum conflito, ela não vai olhar para dentro de si. Ela vai ter a necessidade de ter um aparato externo para acalentar uma situação interna. Então, esse é um dos pontos que os pais, os responsáveis por crianças, precisam ter mais atenção. Esse cuidado para que as crianças possam se expressar dentro do que elas estão sentindo e que elas possam lidar com o que elas estão sentindo. E não eu dar um aparato externo para resolver aquela situação. O convite agora é para que as famílias e pessoas que têm contato com criança possam ter essa atenção e possam observar como é que está essa dinâmica do uso das telas em casa e procurar conhecer mais, entender sobre esse processo para que possam preservar as crianças. Então, tem conteúdos que podem auxiliar, tem profissionais que podem orientar e procurar saber também, dentro da escola, qual é o acesso que a criança tem desse uso de telas, enfim, de celular, para que possa haver um equilíbrio e uma harmonia, possibilitando que as crianças cresçam de maneira mais saudável.